Olá, paulistano, 75 anos, casado e pai de 2 filhas. Engenheiro civil, especializado em perícias ambientais, formou-se em 1974 na Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Sua atuação hoje está voltada ao trabalho como perito judicial, docente em cursos de pós-graduação e palestrante na área de perícias de engenharia e perícias ambientais. Há 10 anos em Extrema, ele cultiva uma relação estreita com a cidade desde a infância. No final de 2021, tornou-se presidente da Fundação Cloé Misael Cardoso Pinto de Proteção da Fauna e da Flora, que foi fundada por seus pais em 1980 para disseminar conhecimento sobre a questão ambiental. No programa de hoje, a conversa é com Misael Cardoso Pinto Neto. Fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. Seja bem-vindo, Misael, tudo bem com o senhor? Agradeço o convite e a deferência por ter me aceito nessa palestra aqui, que vai ser mais ambiental e mais sossegada. Então eu agradeço e estou à disposição. Misael, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua atuação como engenheiro. O senhor também é especializado em perícias ambientais. E explica um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Então, na realidade, como foi dito, eu me formei em 1974 na Universidade Presbiteriana Mackenzie, como engenheiro civil. E mais para frente, vendo essa disposição que nós temos aí com a parte ambiental, né, eu fiz um curso lá na USP, especializado em perícia ambiental. Essa é minha especialização. Eu comecei como engenheiro civil, na área de projetos estruturais. Depois eu evoluí para a parte de obras, né? E isso acabou me dando assim um grande conhecimento geral. Participei de projetos, depois participei das execuções. E isso é que depois foi me dando assim uma ideia de me transformar e trabalhar nessa área de perícias judiciais. Eu já estou lá há mais de 30 anos nessa área e vi essa possibilidade na área ambiental, que hoje em dia está bem desenvolvida e há necessidade de peritos nessa área. Então eu fiz esse curso lá na USP, excelente curso de quase 500 horas. Então eu tenho essa especialização perante a USP, né? Então, dentro disso, eu comecei a me especializar como perito de uma forma geral. Vim aqui para Extrema, né? E aqui realmente se desenvolveu essa minha aptidão, se bem que eu trabalho em São Paulo também como perito de empresas que às vezes precisam de uma atuação minha como assistente técnico. O assistente técnico é como se fosse o perito, só que ele não é do judicial, tá? Mas ele atende a empresas que estão no judiciário por alguma razão. Né? O senhor tem se dedicado, Sr. Misael, ao trabalho com perícias judiciais e também privadas. Sim. Conta pra gente qual é a diferença entre elas e para que elas servem. Então vamos lá. O perito em si, ele é um auxiliar do juiz. Tanto é que eu sou registrado aqui em São Paulo, Salvador e... Aqui em São Paulo não, aqui em Extrema, São Paulo, Salvador, como perito judicial. É chamado de auxiliar da justiça. Eu sou registrado nos tribunais desses estados. Tá? Então, o juiz precisando de alguém, porque ele não tem aquela capacitação técnica nessa área, ele domina a parte judicial. Tá? Então ele fala, olha, eu não entendo disso, então eu vou nomear o Misael como perito, por exemplo, na área de ambiental. Ok? Então, ele me nomeia, tá? E como tem as duas partes e tendo necessidade do contraditório, que é um dos espíritos da nossa justiça, que os dois lados se manifestem em uma ação. Então tem o autor da ação e tem o réu da ação. Cada um deles nomeia um assistente técnico, se quiser. Tá? Não é obrigatório. O perito é obrigatório porque ele que vai atender o juiz nas suas necessidades para compor, junto com o perito, a sua formação daquele caso específico para ele dar o seu
a sua atuação final. Tá? E cada assistente técnico, eles são contratados pelas partes. Tá? Então os honorários deles são acertados entre as partes, eles não têm problemas nenhum de vínculos com a empresa, eu já tenho. Né? Eu muitas vezes posso estar sob suspensão, eu sou suspeito de alguma coisa, se eu já tiver trabalhado numa dessas empresas. Tá? Então eu tenho que, de acordo com a ética, declinar desse convite do juiz. Já fiz isso várias vezes, por ter trabalhado para as empresas que estão ali participando. Então é assim que funciona. Sr. Misael, vamos falar um pouquinho sobre agora meio ambiente. Pois não. Em setembro, Extrema comemora 122 anos de emancipação. E a Fundação Cloé Misael, que você preside, ela tem importância considerável nas questões ambientais aqui do município. Eu agradeço. Fala um pouco para a gente sobre o papel e a importância da Fundação aqui para a Extrema. Perfeito. A Fundação, como diz o próprio nome, Fundação Cloé, que é o nome da minha mãe, Misael Cardoso Pinto Filho, que é meu pai, tá? Foi voltada desde o início para o conceito ambiental. Isso foi um sonho que meu pai realizou. Ele foi o mentor geral da fundação e a minha mãe, lógico, seguiu na sequência. Ela foi a primeira presidenta, tá, da fundação. E aí eles criaram todo um arcabouço voltado para a área de perícia, para a área ambiental. Né? Então, ela criou, baseado em vários eventos que a Fundação participou, voltados para a área ambiental, a Eco 92 do Rio, uma série de eventos nesse sentido, e aquilo foi dando aquela ideia dela difundir esses conceitos ambientais. Tá? Então, aí a Fundação se especializou nisso, em difusão do controle ambiental. E aqui em Extrema, com todo esse meio ambiente exuberante que nós temos aqui, realmente caiu bem e eles seguiram nisso. E como nós sabemos, toda a parte, seja ela ambiental, seja ela de cidadania, ela nasce com as crianças. A educação é primordial para que isso seja desenvolvido, trazendo aquele conceito nas crianças que no futuro poderão espalhar isso. E aqui em Extrema foi criado pela Fundação um concurso em todas as escolas. Na época nós tínhamos bem menos escolas do que temos hoje, mas foi fundamentada nessa parte de educação ambiental nas escolas. Então, minha mãe e meu pai davam palestras nessas escolas e depois tinha um concurso de redação. Esse concurso de redação era totalmente, não se sabia o nome da pessoa que escreveu, tinha todo esse cuidado para evitar, né, dizer que foi beneficiado um ou outro, exatamente. Então tinha todo um critério e um conceito de não saber quem era. Tá? Então foram anos e anos e dava-se prêmios como medalhas, como diplomas para os vencedores desse concurso. Foram anos de concurso. E eu tenho aqui comigo que realmente o conceito ambiental aqui em Extrema partiu disso, tenho certeza. Porque não existia o CODEMA na época, depois existiu, a Fundação fazia parte desse CODEMA, que é o Conselho, né, de Meio Ambiente do município. Eu, inclusive, atualmente, como representante da Fundação, faço parte do CODEMA também. Tá? Então, nós temos reuniões mensais, onde são tratados assuntos nessa parte ambiental, inclusive de aprovação de empreendimentos que necessitem desse viés ambiental. Perfeito. Então, trabalho para o CODEMA, né? Graciosamente, como todos os assistentes desse CODEMA, participo, né, dessas reuniões, inclusive damos conceitos, né, e aprovações de empreendimentos imobiliários que necessitem desse viés ambiental. Sr. Misael, um dos principais objetivos da Fundação é levar conhecimento às crianças
para que elas se tornem multiplicadoras de conhecimento sobre a conservação e a preservação ambiental por um futuro sustentável. Perfeito. Na sua opinião, quais são os avanços que foram obtidos até aqui e como é que o senhor vê o resultado desse trabalho? Pela Fundação? Isso. Sim, ok. Como eu já disse, antes até eu me antecipei a sua pergunta um pouco, né? Era justamente isso. Foi identificado que as crianças seriam grandes disseminadores disso no futuro para os filhos e os netos e os multiplicadores, né? Exatamente. Tá? Então, como eu disse, realmente esse conceito, né, de cuidados com o meio ambiente, eu tenho certeza, como eu já disse, que isso foi bem disseminado. Hoje em dia tem pessoas que ligam para a Fundação perguntando, olha, aconteceu isso aqui na fazenda, cortaram 2 árvores, etc. O que fazer? Exatamente. Então as pessoas tomaram consciência dessa necessidade de conservação e de preservação, que são dois conceitos diferentes, conservação e preservação. A conservação é aquele em que a pessoa cuida para que a coisa seja mantida ou até ampliada. E a preservação é aquela que trata de proibir uma série de atividades nas áreas sem utilização. Aqui em Extrema, é bom ressaltar, temos a APA Fernão Dias, que é uma APA... Proteção ambiental. É área de preservação ambiental. É um organismo, aqui é estadual, que foi criado em função da duplicação da rodovia Fernão Dias. Como ela tinha uma série de impactos negativos no meio ambiente, o governo achou por bem criar essa APA. E essa APA ela é conservacionista, não preservacionista, porque ela cria, como se fosse um plano diretor civil da cidade, ela cria locais onde podem ser feitas determinadas coisas. Por exemplo, tem a área que você pode desmatar desde que você reponha aqueles elementos desmatados. Tem área que você pode utilizar como empreendimentos imobiliários. Tem as áreas onde realmente... Né? É tudo um mapeamento. É um mapeamento, como se fosse o plano diretor nosso, Sim. Que tem um mapa, tem lá tudo isso. Eu participei de uma série de eventos junto com o Instituto Estadual de Florestas, que é quem gerencia a APA. Tem essa parte do controle dos javalis, que os javalis estragam as nascentes, estragam córregos. Então, tem um controle e eu participei de reuniões lá com o IEF, Instituto Estadual de Florestas, justamente que como eles não tinham esse conhecimento de caça e utilização dos animais abatidos, eu, em nome da Fundação, participei lá desse evento para poder dar uma diretriz do que fazer. Então isso aí realmente também surtiu muitos efeitos. Tá? Então é isso. Vamos... Pois não, Léo? E é um assunto ainda do meio ambiente. Hoje a Fundação ela tem incentivado e ela tem auxiliado, inclusive, produtores que atuam no desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. Sim. Conta pra gente mais sobre isso daí. Então, exatamente. Hoje em dia existe esse viés de aproveitamento do meio ambiente com relação a ervas, com relação a árvores que produzam algo que seja com fim medicinal. E são os fitoterápicos. Né? Então, nós temos contato com alguns produtores rurais que eles se dedicam a isso. Então teve vários estudos, inclusive com a moringa, que é um vegetal, que ele é um grande depurador natural de água. Pouca gente sabe disso. Né? E tem o Ora Pronobis. O Ora Pronobis é uma trepadeira, né? E que ela tem grandes concentrações de ferro, cálcio, magnésio e ela pode ser utilizada na alimentação. Tem inclusive em Ouro Preto lá um festival onde fazem alimentos pautados no Ora Pronobis. E nós temos aqui os cultivadores disso. Tá? Então nós inclusive ajudamos, alguns precisavam de equipamentos para irrigação. Nós fizemos doação de caixas d'água, de tubulações, para que eles pudessem seguir com esse viés fitoterápico.
Então é outra participação da Fundação com relação ao meio ambiente. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, senhor Misael. Perfeito. E antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a atuação da Fundação Cloé Misael e como é que é possível avançar contribuindo para a melhoria das questões ambientais, não somente de Extrema, mas de toda a região. Boa pergunta, eu gostei disso. Então, o que acontece é o seguinte, a Fundação, depois com o falecimento, primeiro do meu pai e depois da minha mãe, ela praticamente perdeu um pouco aquele ímpeto inicial, né? Coube a mim, como presidente, né, seguir com alguma coisa, mas eu tenho as minhas outras atividades, né? Então ela diminuiu um pouco a sua atuação, mas continua, como eu falei, fazendo palestras. Sim. Fiz palestras, por exemplo, lá no Instituto Estadual de Florestas, como eu falei, aqui no Pico dos Cabiços, que é um outro local que também se dedica a preservar a fauna, tá? E atuando como participante do CODEMA. Então, deu uma diminuída, tá? Mas continuamos dentro desse foco, tá? E como eu disse, muitas pessoas nos telefonam querendo saber o que fazer. E aí nós atuamos, né, explicando alguma coisa. Né? Isso, exatamente. Tá? Então, e continuamos. Tá? Então, eu acho que toda essa parte ambiental necessita de uma continuidade, tá? Não só nossa, mas por aqueles todos que foram iniciados, tá, durante a atuação da minha mãe e do meu pai. E continuamos aqui nessa área, né, como CODEMA, como participantes do IEF. Lá no Pico dos Cabiços nós temos atuado muito justamente com armadilhas para os javalis. Agora a caça foi proibida, tá, por questões aí de mudanças em quem controla isso. Era o IBAMA que controlava, agora é o Exército, e ele tem que se adequar a isso, e isso aí vai demorar um pouco. Então, por enquanto, está parada. Tá? Mas nós estamos aí com todos os artefatos, compramos uma armadilha enorme, que é mais ou menos do tamanho dessa sala, né, para capturar esses animais, que é a parte mais eficaz para você fazer o controle ambiental dessa fauna exótica e prejudicial. É isso mesmo, Léo. Então é isso aí. Conversamos com Misael Cardoso Pinto Neto, presidente da Fundação Cloé Misael de Proteção à Fauna e Flora. Sr. Misael, muito obrigado pela presença aqui no Câmara Entrevista com a gente. Então, de novo, eu agradeço a deferência de ter me convidado em nome da Fundação. Estamos à disposição para qualquer evento futuro onde nós possamos disseminar esses conhecimentos ou explicar o que nós estamos fazendo. Eu agradeço aí, um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado a você também que acompanhou mais um Câmara Entrevista. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau.